Gravando, isso. É com muita alegria que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, buscando a presença do nosso Deus, buscando a direção do Senhor para as nossas vidas. Nós carecemos da sua graça, carecemos do seu cuidado, carecemos da sua presença para nos sustentar e nos abençoar. Então, nós vamos iniciar com a palavra de oração. Vou pedir para o presbítero Nelson nos dirigir a Deus nesta oração, por favor. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, porque temos certeza da nossa salvação, ó Pai. Estamos diante de Ti, porque confiamos em Ti e confiamos na Tua santa e bendita palavra, ó Pai. Agradecemos, em primeiro lugar, pela salvação que Tu nos concedeste, ó Pai. Apesar de não merecermos nada, pela Tua misericórdia Tu nos concedeste. Pedimos, Senhor, para que abençoe cada um de nós, presentes virtualmente para este culto, ó Pai, para que possamos aprender um pouco mais a Tua santa e bendita palavra, ó Pai. Sabemos que ela é a verdade e ela é a única verdade que pode dirigir as nossas vidas, Senhor. Pedimos, Senhor, para que abençoe o conselho da nossa igreja, Pai. Abençoe, Senhor, a preparação que está sendo feita para o nosso encontro presencial, ó Pai. Abençoe cada um dos teus servos que forem ao trabalho presencial. Esteja com cada um, Senhor, livrando-os conforme a tua santa e divina vontade, ó Pai. Abençoe este das suas partes, para que tudo seja de acordo com a tua santa e bendita vontade, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos guarda. Tudo em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Boa noite aos irmãos que estão chegando aí depois. Antes de mais nada, eu vou passar o comunicado aos irmãos da decisão do Conselho a respeito dos nossos encontros presenciais. Eu ainda não publiquei no grupo, mas devo fazê-lo depois do culto. Então, me permitam ler o documento que o Conselho elaborou para que a gente pudesse estar tomando conhecimento de algumas orientações com relação ao domingo que vem, quando nós iniciaremos o nosso culto. Eu até coloquei aqui na tela, eu vou sumir a nossa imagem aqui e colocar o documento e vou ler. Então, para os irmãos estarem atentos, por favor. Então, comunicado do Conselho aos membros da Igreja de Sapopemba, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Sapopemba decidiu pela manutenção das atividades virtuais, o estudo bíblico e a escola dominical, bem como a retomada progressiva das atividades eclesiásticas, tomando todas as medidas e recomendações necessárias para a preservação da vida no que diz respeito à integridade física e espiritual de todos os membros. As congregações do Jardim Conquista e do Parque das Flores deverão aguardar um momento adequado para o retorno das reuniões presenciais. Então, nesse momento, nós vamos só começar em Sapopemba. O nosso retorno ocorrerá no dia 19 de julho de 2020, próximo domingo, seguindo as seguintes diretrizes. Haverá somente um culto público semanal, realizado aos domingos, e aí os irmãos devem estar atentos a esse detalhe, que o nosso culto presencial será às 18 horas. Tá? Recomendamos aos irmãos que estejam no grupo de risco, os maiores de 60 anos e portadores de doenças crônicas, tais como doenças respiratórias, cardiopatias, hipertensão, diabetes, etc. Irmãos que apresentam sintomas de gripe ou resfriado, crianças e pais com bebês que participem das atividades
em seus lares, através das transmissões online. Então, é uma recomendação para que estas pessoas não participem, mas nós não estamos proibindo, apenas recomendando. Segundo, a participação nos cultos limitar-se-á a 30% da capacidade do templo, o que corresponde a 36 pessoas, e nós vamos reservar 4 lugares a visitantes. Então, caso haja um número maior de visitantes, nós vamos solicitar que os membros professos gentilmente cedam as suas vagas. Então, será necessário, para participar deste encontro, inscrever-se. As inscrições devem ser feitas com o nosso irmão diácono Vitor, através do WhatsApp do nosso irmão. Está o número no documento lá, o 95223-7497. Para quem não tem o nosso irmão diácono Vitor, depois a gente vai colocar no grupo, apesar dele estar lá no grupo da igreja também, né? É só procurar lá e mandar um recadinho para ele. Se você não se inscrever, nós não temos como recebê-lo lá na igreja, tá bom? Então, os irmãos devem tomar esse cuidado. Aqueles que participarão dos cultos públicos deverão ser submetidos a todos os procedimentos necessários, como medida de temperatura, o uso de tapetes sanitizadores e a higienização das mãos com álcool gel. Deve-se evitar aglomerações, principalmente no uso dos sanitários. Na verdade, a recomendação, como o nosso culto deve ser por volta de 1 hora, no máximo 1h30, se você puder evitar de ir no banheiro, melhor, tá? Mas, havendo necessidade de usar o banheiro sanitário, que evite-se aglomerações. Será indispensável o uso de máscaras durante o culto público. Todos nós temos que estar de máscaras participando do culto. Lembramos ainda que cada irmão deverá trazer a sua própria máscara. Caso você esqueça, a gente vai ter como socorrer. Mas o melhor mesmo é trazer a sua própria máscara. Quinto, deve-se evitar o contato físico. Portanto, os cumprimentos devem ser feitos gestualmente, né? Um aceno com a mão, um curvar-se do corpo, distante, sem o contato físico, sem aperto de mão, sem abraço, sem beijo. Nesse momento ainda não é recomendável. Sexto, a ocupação dos bancos seguirá a orientação dos diáconos de plantão. Então, a responsabilidade pela logística ali de locomoção, onde cada um vai sentar, como vai sentar, é a junta diaconal que vai estar responsável por isso. E os irmãos devem ter bastante paciência e submissão com os diáconos, porque se os diáconos perceberem que há aglomeração, ou se as pessoas estão ficando muito próximas no banco, eles deverão chamar a atenção, sim, para se evitar qualquer contato, e a gente tem que estar respeitando a autoridade dos nossos diáconos. Sétimo, quando houver a celebração da ceia, cada irmão vai receber um kit individual. Então, nós estamos aí, a nossa irmã Andréia, gentilmente está confeccionando de maneira que a gente tenha o kit individualzinho, onde ninguém vai colocar a mão no pão de ninguém, nem no cálice de ninguém, vai estar tudo separadinho para que a gente possa participar do dia da ceia. Oitavo, quanto aos dízimos e ofertas, nós recomendamos que continuem sendo realizados por meio de depósito ou de transferência bancária, mas também poderão ser entregues nos cultos presenciais, sendo depositados, né, os dízimos e as ofertas logo na entrada do templo. Então, na hora que você adentrar o templo, no lado direito e no lado esquerdo, nós vamos colocar os gasofiláceos ali. Aí, à medida que o irmão entra, já coloca ali o seu envelope. 9. Os cultos públicos serão transmitidos. A gente sabe que
com a limitação do número de pessoas, nem todos poderão estar conosco. Então, nós estamos providenciando para que os irmãos que estarão impedidos de participar presencialmente possam, de uma certa forma, participar dos nossos cultos. Nós sabemos que o culto online, né, se é que a gente pode chamar assim, não é o ideal, mas é o que nós temos no momento para atender e suprir as necessidades dos irmãos. Nós queremos estimular os irmãos a participarem de todos os nossos encontros virtuais, para que a gente possa nos manter nutridos pela palavra e cultivarmos a nossa comunhão, ainda que virtualmente, né? Então, acesse lá. Na quinta-feira, nós fazemos ao vivo pelo Zoom, e a gente tem percebido que os irmãos não têm participado muito de quinta-feira, não. Parece que aqueles irmãos que iam presencialmente são os que continuam virtualmente, e os demais que têm agora a oportunidade de participar virtualmente não estão fazendo. Então, é importante que você estude a palavra, busque a comunhão, para que a gente possa estar sempre fortalecido. A escola dominical nós vamos continuar fazendo da forma como nós fazemos. Nós vamos gravar e enviar para o grupo, para que os irmãos possam ouvir a escola dominical. E provavelmente nós no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer a reunião. Antes estavam fazendo a reunião de oração lá na igreja, nós vamos fazer pelo Zoom. Então, quem quiser participar conosco no domingo de manhã também, pelo Zoom, da reunião de oração às 10 horas, nós vamos dispor também um link lá no grupo da igreja. Então, todos os nossos oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, estão à disposição para os irmãos, para atender as demandas que surgirem. Conclamamos todos a oração incessante e constante por nosso país e para que essa situação seja revertida o mais breve possível, para que o Deus de toda a graça continue a dispensar sobre os seus eleitos paciência, sabedoria e misericórdia, para que o nome de Cristo seja glorificado em toda e qualquer situação. Então, fraternalmente em Cristo, Conselho da Igreja Presbiteriana de Sapopemba. São essas as diretrizes que nós queríamos trazer para os irmãos. Lembrando também, ela não está no documento, mas depois de participarem dos cultos públicos, os irmãos deverão voltar para casa e aí ter todo aquele processo de higienização, né? Eu sei que às vezes a gente está acostumado a tomar banho só de sábado, mas chegar em casa domingo, tira a roupa, põe para lavar, toma banho, né? Todo o cuidado necessário para que ninguém fique contaminado, tá bom? Então, são essas recomendações. Peço aos irmãos que estejam orando pelo conselho, pela junta diaconal, pela equipe de som que está responsável pela transmissão do nosso culto online. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nós estamos aí à disposição para esclarecer e orientar a vida da igreja, dos irmãos, na direção das escrituras, tá bom? Então, os irmãos estejam atentos por esses detalhes e essas orientações, e que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos abrir agora lá no Salmo 34. Salmo 34. E nós vamos lendo os versículos 1 a 3. Quando a palavra de Deus nos diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém. Então, que nós possamos estar bendizendo o nome do nosso Deus, juntos, ainda que de forma virtual, para que ele seja engrandecido, exaltado e glorificado. Nós vamos, neste momento, entoar um hino,
Vou pedir para que os irmãos desliguem os seus microfones na transmissão do hino, para que não haja problemas, tá? Então, os irmãos estejam atentos. Nós vamos entoar o hino de número 3, no novo cântico. Hino de número 3. Vamos compartilhar aqui com os irmãos. A igreja em adoração. Só um minutinho que eu vou retomar aqui. Eu esqueci de ajustar aqui o microfone, está tudo ajustadinho para que não haja problema na transmissão do hino. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Amém. Que Deus seja exaltado, louvado, e que o nosso ajuntar seja agradável, de forma que venhamos a crescer no conhecimento da sua verdade. Nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Vou pedir para a nossa irmã Regina, por favor, nos dirija a Deus em oração, numa oração de adoração ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde, por nós estarmos aqui reunidos, Senhor, mesmo à distância, Senhor, mas sempre voltados para Ti, para adorar, glorificar o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda adoração. Amém. Muito obrigada, Pai de amor, pelo seu cuidado diário para conosco, por o Senhor ter nos sustentado, estar nos sustentando, nos dando suporte, porque estamos vivendo uns dias maus, mas o Senhor está conosco e nos ajudando. Obrigada, Senhor, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Pai. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir agora lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo de número 6 apenas.
Isaías 55, versículo 6. Quando nós lemos a palavra de Deus, que nos diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eis a exortação de Deus a nós. Nós temos a oportunidade de servirmos e adorarmos a Deus. E devemos fazer. Não devemos negligenciar esse fato. Hoje de manhã, na nossa devocional, lá na igreja, eu falava a respeito da vida que é muito frágil, efêmera, uma vida, a existência humana, ela é muito limitada, né? Tiago vai dizer que a vida humana é como um vapor, né? Moisés e depois Pedro replica o que Moisés havia dito, de que a vida é como a erva que nasce de manhã, à tarde seca e murcha. A vida ela é muito frágil e passa muito rápido. E aí nós lembramos da história de Davi, que foi um homem extraordinário desde a mocidade, acostumado a lidar com dificuldade de enfrentar leões, de enfrentar ursos, de enfrentar o gigante Golias e de se tornar o grande rei que foi. E quando chega no final da sua velhice, nós o encontramos acamado, né? Já sem forças e precisando que os seus súditos providenciassem alguém que pudesse aquecê-los. Ele estava ali, já não havia cobertor, não havia roupa que o aquecesse. Então, ele precisou ser suprido nisso, demonstrando de uma forma muito clara o ensino da Bíblia, que fala da fragilidade da existência humana. E é por isso que a Bíblia nos exorta a buscarmos a Deus enquanto nós podemos achá-lo. É por isso que a Bíblia também, Salomão vai lembrar que nós devemos buscar a Deus enquanto nós temos o vigor, a disposição, porque todos nós estamos vivenciando a fragilidade da nossa existência e vai chegar um tempo em que nós não vamos ter mais o mesmo vigor, a mesma disposição, a mesma força para servirmos a Deus e vamos desejar e não vamos poder, como no caso de Davi. Então, nós devemos nos lembrar disso. É por isso que a Bíblia diz, olha, não deixe de congregar, não deixe de participar das reuniões, não deixe de estar buscando a Deus, não deixe de estar na presença de Deus enquanto nós temos vigor, disposição, para que nós possamos nos fortalecer, para quando chegar a nossa velhice e nós estivermos impedidos desta comunhão, nós sejamos supridos pela graça e misericórdia de Deus. Mas enquanto nós temos condições, devemos fazê-lo, né? E o meu desejo é que, diante dessa pandemia, muitos tenham consciência da necessidade que nós temos de Deus na nossa vida. Jesus mesmo vai dizer, sem mim nada podeis fazer. E certos disso, nós devemos estar clamando ao nosso Deus, lançando sobre ele as nossas inquietações, as nossas preocupações, na certeza de que ele cuida de cada um de nós. Nós vamos fazer os nossos pedidos, né? Vamos estar orando, temos alguns pedidos, orar pela vida do nosso irmão Nilson, que perdeu a sua esposa esses dias atrás, ele que vive uma situação muito parecida com Davi, né? Já de idade, acamado, limitado, e agora sem o auxílio da esposa, precisa muito da graça de Deus, nós precisamos orar por ele, presbítero Sérgio, pelo filho do presbítero Sérgio, que não tem passado muito bem. Nós não temos notícias maiores do irmão Sérgio, mas precisamos orar por ele também, nós não temos conseguido falar com ele. Vamos orar também pelos nossos pastores que estão fazendo parte do governo. Eu dizia hoje de manhã, às vezes eu fico um pouco com medo de ver os nossos pastores lá
no governo, né? Nós não sabemos, mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos, e nós sabemos que eles podem contribuir e muito. Então, vamos orar pelo reverendo André, pelo reverendo Milton, agora que foi eleito, ou nomeado como ministro da Educação. Nós temos lá também já participando o presbítero Benedito Aguiar, que participa do CAPES, que foi nomeado também por esse governo, que é uma parte da educação também, é um órgão ligado à educação, à universidade, que faz pesquisas. Então, são homens que Deus tem chamado alguns presbiterianos para atuarem nesse governo, e nós precisamos interceder e sustentar esses irmãos pelas nossas orações. Vamos estar orando também pela nossa igreja, pelos nossos trabalhos, para que Deus esteja nos abençoando. Alguém mais tem algum pedido para fazer? Um momento oportuno. Pastor, eu tenho. Pois, fala assim. Então, eu recebi agora, tanto é que eu saí, não estou conseguindo entrar aqui para ver vocês. Um pedido Mas a gente está te vendo, Cida, tá? Então, pastor, eu não estou vendo vocês, mas tudo bem. Então, a mãe do reverendo Daniel Sacramento, ela não está muito bem, sabe? É o presbítero. O Daniel Sacramento? É, presbítero. Não falou. Mas não tem pastor com esse nome também? Será? Eu conheço o presbítero. Porque a Ana Maria que mandou, o presbítero, aquele que ficava sempre com o reverendo Hernandes, né? Lá da Bahia. Então, ela está no hospital aqui de Santa Isabel. Certo. Então, eu imaginei que foi que seria esse. Então, pastor, e tem a mãe da irmã Lucimar, ela era secretária de música da Nacional até o ano passado, né? A mãe dela também não está bem e diz que lá em Joinville estão lotados todos os leitos do estado, né? Dos hospitais estaduais estão lotados. Então, e ela não está bem também, sabe? Então a gente pede oração por essas da Lucimari. Ok. Tá bom? Tá. Pastor, eu vou sair, depois eu volto, tá? Vou ver se eu consigo entrar. Bom. A Cida fez eu lembrar também um pedido aqui de um pastor amigo meu lá de Barreto, o reverendo Diego. O sogro dele está desaparecido desde quarta-feira. É mesmo. Ore por ele, pela esposa dele, a Karina, né? É uma família amiga nossa. Pastor, eu tenho um pedido também de oração. Pois não. A minha irmã, a filha dela e o genro, eles estão com Covid, eles moram lá em Curitiba. Certo. E a saúde deles está meio oscilante, uma hora está boa, outra hora está ruim, mas eles estão com Covid, já foram constatados, então eu gostaria que a igreja e nós, né, orássemos por ele. E tem uma vizinha nossa aqui também, que inclusive crente, que é professora de música, chama Janaína, e ela está com síndrome do pânico, então ela não pode, se alguém chegar na casa dela, ela já fica apavorada já, e entra em pânico e não consegue ensinar mais as meninas que estavam aprendendo música lá, inclusive a Isabel também estava lá aprendendo. Então a gente precisaria orar por ela também. Janaína e a irmã do senhor, como que é o nome dela? Não, a minha irmã é a Ruth, e a filha dela chama Salma e o marido dela chama... E agora esqueci o nome do marido dela. Mas é o marido da Salma. Tá bom. Como eles moram lá em Curitiba, a gente tem pouco contato, mas hoje eu tive contato com a família lá e eles estão lá, os 3 com Covid, né? Ok. O Covid chegou e pegou mesmo. Eu queria agradecer, os irmãos oraram pela Juliane, pelo Júnior. O Júnior já saiu do hospital, está em casa, tá ainda fazendo o isolamento, mas já está bem melhor. Certo. E pedir que continuem orando pela Maria Cecília, que descobriu que está com câncer, está com Covid, está internada, está bem ruinzinha. Vamos continuar em oração. Eu queria pedir pela minha vida, que eu tô mal. Amanhã eu vou no médico de novo. É isso. Isso. Orar pelo Jonathan.
Oi, pastor. Eu também quero pedir para continuar orando pela minha irmã, porque ela só dorme. Então, ela está bem depressiva. Certo. É Josenilda o nome dela. Ela está tomando remédio, José? Tá, pastor. Tá. Tá tomando remédio e assim é... No começo, quando começa a fazer o tratamento de depressão e tomar o remédio, é bom mesmo que dura bastante, porque o sono faz parte do tratamento, né? Então não fique preocupado, não, mas vamos estar orando sim. Obrigada. Eu também queria... orando por Adice. Tá bom, pela dona Dícia. Débora? Eu queria agradecer, porque hoje eu estava conversando com o Renato, e o Davizinho está bem, já está com 1.700, está com 1,780 kg, e provavelmente, está dependendo dos examezinhos lá, que ele teve um probleminha, provavelmente até o final da semana, sexta-feira que vem, se Deus quiser, se tudo der certo, ele está em casa. Amém. Louvado seja Deus, né? Vamos agradecer por essa bênção, né? É bênção demais. Orar também pelo nosso país. Isso. Pastor, eu quero pedir orando oração. pelo irmão Milton. Tá bom. Gislaine? Então, pastor, eu queria pedir oração para os irmãos também, orar por um adolescente que estava empinando pipa e foi mexer lá e levou um choque e está na UTI. Graças a Deus, ele não está com risco de vida, mas está bem machucado, bem queimado. E queria pedir oração por ele, pela mãe dele, que não deve estar sendo fácil, né, a família. Queria pedir também oração pela família de uma amiguinha da Rafa, que uma irmãzinha dela, de 7 anos, teve um problema de saúde, não foi nada com essa parte de Covid, mas faleceu essa semana e a mãe está inconsolável. Difícil, né? E queria pedir também pelos meus vizinhos também, assim, aqui próximo, que o pai e a filha tá com Covid, tá em isolamento. Certo. Deus abençoe e te use, Gislaine, para testemunhar esse povo aí, né? Mais algum pedido? Pelos desempregados. Pelos desempregados, bem lembrado. Pastor. Então, nós vamos passar as nossas orações. Eu só queria falar que eu não sou desempregado, mas quero arrumar um estágio remunerado. Tá certo, é isso aí. Tá certo. Vamos estar orando também. Pastor. Oi, meu irmão. Pedir oração para a irmã Laíde, que o marido dela, o seu Paulo, faleceu. Sim. Que Deus conforte o coração dela. Isso. Aquele amigo que o irmão havia pedido, o seu Paulo, veio a óbito, né? E aí vamos estar orando pela família enlutada da Laíde, que ficou viúva. Né? Então, vamos ter 2 orações. Eu vou pedir para estarem orando neste momento, aproveitar a nossa irmã Maria, lá do Parque das Flores, para nos dirigir a Deus em oração, e depois a outra oração, a nossa irmã Eva, tá bom? A nossa irmã Maria, lá do Parque das Flores, e depois a nossa irmã Eva. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por esse dia, Senhor. Te louvamos porque, como corpo de Cristo, nós estamos reunidos nesse momento para te adorar e bendizer o teu santo nome, Pai. E nesse momento, nós queremos colocar diante do teu trono tantos pedidos que foram feitos, Pai. Muitos por enfermidade, outros precisam ter o coração consolado pela perda de alguém da família, Pai. Outros por emprego, por saúde, Senhor. A gente não consegue se lembrar de todos os nomes, mas o Senhor ouviu cada nome que foi falado aqui, cada pedido que foi feito, Senhor. E nós queremos colocar diante do teu altar, Pai, porque nós cremos que para o Senhor nada é impossível, como diz a tua palavra, Pai. E nós sabemos que cada um desses pedidos
vai ser respondido conforme a tua santa e bendita vontade, Pai. Que o Senhor possa estar fortalecendo aqueles que estão com a sua fé abalada, aqueles que estão em depressão, com medo dessa pandemia que nós estamos sofrendo agora, Pai, mas que nós possamos ter os nossos olhos fitos no Senhor, Pai, porque a nossa esperança, a nossa força, ela vem do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está presente aqui também, abençoando sua família, seus lares e as suas dificuldades, Pai. Eu venho estar te pedindo no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado, ó Pai querido, por estarmos aqui, ó Pai, louvando e bendizendo teu santo e reto nome, ó Pai. Fica conosco, Senhor, neste dia, nesta semana, ó Pai. Dá-nos força, refrigério, Senhor, sabedoria, ó Pai. Pai, abençoa os corações lutados, ó Pai. Dê o refrigério, meu Deus, dê o consolo, Senhor. Sabemos, ó Pai, quanto está difícil a cada hora e a cada momento, meu Deus. Dá-nos a paciência, Senhor. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para podermos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Fica com cada, ó Pai, pessoa, meu Deus. Fica, Senhor, com aqueles que estão em depressão, meu Pai, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar ajudando, ó Pai, auxiliando, ó Pai, consolando, Deus. Põe tua mão sobre cada um de nós, meu Pai. Perdoe pelos nossos pecados. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nesse momento nós vamos entoar mais um hino. Nós vamos entoar o hino de número 68 do Novo Cântico. Lembrando aos irmãos, não esqueçam de desligar os microfones para a gente poder entoar tranquilo. Ô, pastor, eu só queria pedir para você colocar em tela cheia, que senão fica muito pequenininho. Eu não consigo ler. Só, o Jonathan, acompanhe pelo Inário, porque às vezes a tela cheia não estava mudando o slide, tá bom? Ok. Eu creio, Senhor, na divina promessa de glória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra
De fato, nós carecemos de Cristo. Graças a Deus eu consegui, dessa vez funcionou. Coloquei em tela cheia e foi, da outra vez não foi. Essa tecnologia é uma maravilha. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós nos alegramos pela oportunidade que temos de estarmos lançando sobre Ti a nossa vida, as nossas inquietações, colocando sob os Teus cuidados tudo aquilo que nós necessitamos. Muito obrigado porque temos a Ti como auxílio, refúgio e socorro presente nas tribulações. Continue a dispensar da Tua graça e das Tuas bênçãos. E que agora, ó Deus Senhor, venha falar profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar neste momento para a nossa meditação, nossa mensagem. Hoje eu convidei o reverendo Elbert para que ele pudesse estar trazendo a palavra de Deus neste momento. Então nós vamos passar a palavra ao reverendo Elbert, que Deus o use e o abençoe para edificar as nossas vidas, meu amado irmão. Obrigado pelo aceitar o nosso convite. Amém, obrigado. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos os nossos amados irmãos nessa noite e na vida de cada irmão das igrejas aí da nossa igreja mãe Sapopemba, né? O Parque das Flores hoje está conosco aqui. Convidei eles devido ao horário, né? Senão não ia dar para conciliar os dois. Eu gostaria de meditar com os amados irmãos nessa noite, num texto que se encontra lá no livro de Atos, no capítulo de número 9. É um texto bastante conhecido. Na verdade, a meditação vai até o versículo 25, até o versículo 19, mas eu vou fazer a leitura só do verso 1 a 9. Atos, capítulo 9, de 1 a 9. Trata sobre a conversão de Saulo. Diz a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Amém. Pai amoroso, graças te damos pela tua palavra lida. E neste momento queremos meditar sobre a tua palavra. Pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para que nos dê o entendimento da tua palavra, debaixo da tua graça, para que assim possamos compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Dando assim, ó Pai, esse entendimento para que nós possamos percorrer a nossa jornada aqui na terra, segundo a tua vontade e o teu querer santo. Agora, Pai, não permita que eu fale de mim mesmo, mas que eu seja simplesmente um servo nas tuas mãos, guiado pelo teu Espírito Santo, a trazer a porção da tua palavra, de acordo com a necessidade de cada irmão nessa noite. É o que nós pedimos, com o perdão dos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo é um dos apóstolos que eu admiro e que eu gosto muito de meditar nos seus textos.
E esse texto fala sobre uma transformação de vida que teve esse amado irmão. Aqui ele ainda era chamado de Saulo, tornando-se depois o apóstolo Paulo, e um dos grandes exemplos da conversão da palavra de Deus. Saulo tinha dupla nacionalidade, pois nasceu em Tarso, na Cilícia, uma província romana, sendo filho de judeus, e isso permitia que ele tivesse duas identidades, a romana e judia. Por isso conseguia tanta autoridade entre os judeus e os romanos. Mas essa dupla identidade foi revogada quando precisou assumir sua nova vida, seguindo a Cristo como um cidadão celestial. É por isso que lá em Filipenses 3:20, o próprio apóstolo Paulo fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus conhecia Saulo e chamou pelo nome para mudar a sua história. Assim como Paulo, muitas pessoas tentam viver uma dupla identidade, sendo homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, diz Tiago, lá no capítulo 1, versículo 8. Quando conhecemos Jesus como Senhor de nossas vidas e Salvador, nascemos de novo. E a nossa vida é transformada pelo Evangelho. E esta duplicidade é substituída pela integridade da palavra de Deus. E a pergunta que surge, né, e que às vezes a gente ouve muitas pessoas falar, mas será que pode mudar a personalidade de alguém? Será que tem jeito de mudar alguém? E é exatamente isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite, sobre a identidade de Saulo, que foi transformada num homem de Deus e depois recebendo o nome, né, e título de apóstolo Paulo. Notem que no versículo no texto que nós acabamos de ler, de 1 a 9, fala exatamente sobre a sua velha identidade. Então, Saulo, né, é uma característica dele aí, ele odiava os cristãos. Tanto é que o mártir, né, da igreja primitiva, Estevão, foi morto, né, sob o olhar de Paulo. As pessoas colocaram as suas túnicas ali aos pés dele, enquanto apedrejavam ali Estevão. Então, ele era uma pessoa que odiava os cristãos. Mas o encontro com Cristo transformou completamente a sua vida, e para sempre. Algumas informações sobre a vida de Saulo é necessário para nós conhecermos, né, antes de ver como ele é transformado quando conhece a Jesus. A primeira coisa que nós notamos aí, e isso se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 22, é que a família dele, ele era filho de judeus, né? Segundo, também ele tinha estudo, ele era uma pessoa culta. E ele estudou nada mais, nada menos do que aos pés de Gamaliel, um grande sábio das Escrituras, e que foi discípulo também de Platão, que, por conseguinte, era discípulo de Sócrates, né? Então, ele vinha, e quem estudava aos pés dessas pessoas eram pessoas que tinham posses, que tinham dinheiro. Então, nós notamos que Paulo não era uma pessoa pobre, era uma pessoa de bons recursos. Além disso, uma característica que nós precisamos, uma outra informação, melhor dizendo, que nós precisamos ter de Saulo, era a sua religião. O texto aí, ele mesmo diz lá em Filipenses 3:5, ele diz que ele era um judeu zeloso. E ele fala, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. Declaração do próprio Paulo, né, aos filipenses. E qual era o seu caráter? É importante nós notarmos aí que ele também escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 6, ele fala, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o caráter de Saulo. E temperamento, como que ele era? Né? Às vezes as pessoas têm aquele temperamento forte, né?
para quem é descendente de italiano, que é famoso, né? Ah, porque eu sou calabrese, eu não seguro, tal, aquela coisa toda, né? E o temperamento dele era enérgico, né? E nós vimos isso em Atos 9:1, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, ele era enérgico. Ele queria aproveitar a caminhada que ele ia fazer, e se ele encontrasse qualquer mulher, homem que fosse cristão, ele queria já ter a carta na mão, dada ali pelo sacerdote, para poder prender e aqueles cristãos, do tanto que ele odiava. Mas houve uma mudança na vida deste homem. Saulo, ele era cego e não sabia, né? É exatamente isso que acontece quando a gente não aceita Cristo, né? Não aceita ainda, a nossa vida, né? É cega, a gente fica cego, não vê as coisas, né? Não percebe o quanto que Deus está na nossa vida e o quanto que nós precisamos e dependemos dele. Mas notem aí que o texto vai nos falar que esse Saulo, né, que era um homem que perseguia, que queria prender todos os cristãos, ele agora vai ter um encontro com Cristo. Que esse encontro que transforma a sua vida para sempre. É o que nós vemos aí nos versículos 3-9. E aí nós percebemos que a sua religiosidade e o seu ego o cegavam para não ver Deus nem as pessoas. Então ele não conseguia enxergar, né, nada à sua frente a não ser a sua religião. Somente quando ele conheceu verdadeiramente a Cristo, e a quem ele perseguia, ele pôde ver que estava errado e precisava de uma mudança em sua vida. E é isso que nós vemos lá em Atos 22:4. Jesus quer transformar as nossas vidas. Jesus transforma as nossas vidas. Então, se você olhar para o seu passado, antes de quando você não era convertido, você vai ver que você hoje ainda não é perfeito. Mas muitas coisas foram alteradas, muitas coisas foram mudadas. A mesma coisa aconteceu com Saulo. E ele agora recebe uma nova identidade, ele recebe agora uma nova postura diante da sociedade. E nos versículos 10-19, que nós não lemos, mas depois os irmãos podem ler, que trata sobre isso. Saulo passou a ser chamado agora de Paulo, após o seu envio como missionário, como sinal que sua vida foi totalmente transformada. E aí, novamente fazendo aqui trazendo uma informação, não agora de Saulo, né, que nós fizemos ali um levantamento de 5 pontos, né, da vida de Saulo, mas agora um levantamento da nova vida, da nova identidade do homem agora chamado Paulo. Família, não mais judeus, nem romanos, mas agora a igreja, como família de Deus. Agora ele tinha como família a família de Deus. Estudo, né? Agora ele não estava estudando aos pés de Gamaliel mais, mas a palavra de Deus viva. E é isso que ele fala lá em 2 Coríntios 3:6. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E qual que era a sua religião? Ele agora se tornou um cristão. Ele fala lá em Filipenses 3:8, sem deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Notem, meus amados irmãos, a transformação na vida deste homem. O caráter dele também foi transformado. E ele mesmo assevera isso lá em Filipenses 3:7, quando ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Notem que de um homem perseguidor, agora ele passa a ser perseguido.
E ele mesmo declara isso na carta ao seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13. Ele tinha mudado o seu caráter. Ele agora tinha sido transformado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E o temperamento dele, com esse conhecimento de Cristo, também se transformou. Ele passou a ser um instrumento de Deus. E ele mesmo, nós notamos isso aí nos versos 15 e 16 de Atos 9, que nós lemos aí. O Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Notem, meus amados irmãos, que Deus não usou os discípulos, né, aqueles pescadores, pessoas rudes, simples, para falar aos intelectuais, aos reis, mas ele foi buscar lá um homem da própria riqueza, um homem que, além de ser do Império Romano, ter uma descendência romana, uma identidade romana, tinha também identidade do povo de Deus, um judeu. E mais do que isso, nós percebemos que, por essa condição de ele ter duas identidades, ele podia percorrer por todo o domínio romano, e isso fez com que ele fosse o grande missionário, o primeiro missionário a pregar o evangelho a todos aqueles, né? Então ele vai para Éfeso, ele vai para Tarso, né? Vai para Tessalônica, enfim, ele vai para várias regiões, para Efésio, né? Ele vai para várias regiões que os discípulos, né? Pedro, João, não poderiam ir, por causa que eram simplesmente judeus. Então notem como que Deus usa as pessoas de acordo com o seu querer, com a sua vontade. Então Paulo teve os seus olhos agora espirituais abertos e se tornou um homem cheio de Espírito Santo, um homem consagrado, um homem realmente com uma nova identidade. E essa identidade foi marcada por Cristo, que transformou em um grande homem de Deus. E Jesus quer te dar uma nova identidade também. Jesus quer transformar as nossas vidas. Muitas vezes nós não sabemos por que nós estamos passando por tudo isso. Por que está acontecendo tudo isso? E como nos pedidos de orações aí que nós vimos os irmãos fazendo, percebemos que algumas oportunidades estão sendo dadas a nós de orar por pessoas do mundo e poder proclamar o evangelho, poder levar a palavra de Deus como Saulo fez. É importante, meus amados irmãos, perceber que a nossa nova identidade em Cristo Jesus nos transforma totalmente, nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. E é por isso que eu gostaria de pensar e concluir com os irmãos essa noite que Jesus pode transformar uma pessoa totalmente. Como transformou a vida de Paulo, né, de Saulo para Paulo. E o que nós podemos ver aqui é que o perverso Saulo, que atormentava a vida dos cristãos, foi transformado no apóstolo Paulo, que passou, meus amados, a ser perseguido por seguir ao evangelho de Cristo. Aparentemente, sua vida piorou, mas, na verdade, melhorou muito, porque tinha a presença de Deus na sua vida. É por isso que ele, escrevendo aos cristãos de Gálatas, no capítulo de número 2, no versículo de número 20, notem lá a fala que Paulo faz, né, a respeito dessa sua transformação de vida. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Notem aí o que ele diz. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Note que declaração maravilhosa de alguém que foi um perseguidor ferrenho,
aos cristãos, que matou muitos, que chicoteou vários outros debaixo da sua ordem, mas agora tem a sua vida transformada. A mudança de hábitos não é algo fácil, mas com a força do Senhor, isso é possível, de maneira extraordinária, como foi na vida de Saulo, que agora é conhecido como Paulo. Pois não se trata apenas de mudança de práticas, mas em toda a essência do ser, tornando-se uma nova criatura. E é por isso que ele diz aos cristãos de Coríntios, na sua segunda carta, no verso 5, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse homem foi transformado, melhor dizendo, como Jesus Cristo fez no seu primeiro milagre, da água para o vinho. Deus nos conhece como somos e quer mudar para sempre as nossas vidas, como mudou de Saulo para Paulo. É importante que nós olhemos para esses heróis da fé e possamos perceber o quanto Deus usa os seus servos, quanto que Deus usa as pessoas para fazer a sua vontade. E o que eu quero realmente pensar com os irmãos nessa noite e deixar aqui para que os irmãos meditem, deixe Jesus mudar a sua vida, para que você também seja um mudador de vidas, como Saulo foi, deixando a vida de Saulo, passando para Paulo. E de um perseguidor, passou a ser perseguido, mas um perseguido que transformou muitas vidas. Um perseguido que fez a diferença em sua época. E que nós também possamos fazer a diferença na nossa época, no nosso ambiente, seja no trabalho, no local de estudo, ou até mesmo no nosso bairro, para que as pessoas possam ver em nós a pessoa de Cristo, como viam em Paulo. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Deus, porque o mesmo Deus que operou a transformação da vida de Saulo tem transformado as nossas vidas para que nós possamos servi-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E realmente os frutos desta transformação possam ser visíveis nas nossas vidas, para que Deus seja honrado através de nós. Vamos orar. O reverendo Elbert nos dirige a Deus em oração, em pé para dentro, encerrando o nosso culto. Depois nós temos os avisos e os cumprimentos. Pai amoroso, nós te agradecemos porque tivemos a oportunidade de mais uma vez, neste domingo, de te louvar, de pregar a tua palavra, de podermos receber a tua palavra através do teu Espírito Santo. Nós te damos também por ver os nossos amados irmãos, tanto do Parque das Flores quanto de Sapopemba, bem, e que o Senhor esteja derramando a sua graça, o seu favor na vida de cada um deles, para que possam cada vez mais ser fortalecidos no Senhor e possam passar por esses momentos difíceis que nós estamos passando no nosso mundo, para que possam testemunhar a pessoa bendita do teu Filho amado Jesus Cristo. Dá-nos, ó Pai, agora uma semana abençoada debaixo do teu cuidado, do teu amparo na vida de cada um. Seja também, ó Pai, com os pedidos que foram colocados nessa noite, de pessoas que estão aí doentes, que o Senhor esteja sendo médico por excelência e que seja feita a sua vontade na vida de cada uma delas. Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão aí sofrendo com a depressão, sofrendo o pânico por causa dessa pandemia
que tem mudado muitas pessoas porque tem ficado restrita a limitados aos seus lares. Que o Senhor esteja tendo compaixão dessas vidas também. Seja aquele Senhor também que desapareceu, que possa ser encontrado debaixo da tua graça e do teu poder. Agora, Pai, no amor, nós pedimos que nos dê uma boa noite de descanso, um bom sono reparador, para que nossas forças sejam revitalizadas, para que assim possamos continuar a nossa jornada aqui na terra. É o que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com toda a igreja de Sapopemba, com a igreja do Parque das Flores de Conquista, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que bom poder estarmos aqui. Agradeço ao reverendo Elbert pela oportunidade de nos trazer a palavra. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Né? Amém. Obrigado. Muito bom ver os irmãos do Parque das Flores aqui conosco, todos os irmãos aqui conosco. É uma alegria grande. Né? Espero em breve a gente poder estar juntos, fisicamente, pessoalmente. Né? E vamos combinar qualquer hora a gente marcar uma reunião lá, né? Vamos estar presentes aí com vocês. Deus abençoe ricamente a vida de todos os irmãos. Não esqueçam de estar orando pela vida da nossa igreja, pela vida do nosso conselho, pela vida do canal, toda liderança, para que Deus continue nos abençoando e nos sustentando na realização da sua obra e da sua vontade. Aí domingo que vem, aqueles que puderem, não esqueçam de se inscrever lá com o Diácono Vitor, né? O Diácono Vitor é responsável pelas inscrições. E eu quero deixar claro para os irmãos o seguinte, que se porventura houver um número muito grande de inscrição, o Conselho pensa em depois, diante desse fato, talvez fazer 2 cultos. Mas a princípio é um culto só, e conforme for, nós vamos atender a todos os irmãos. Que Deus esteja abençoando a todos nós, nos dando uma boa semana de alegria e paz. Amém?